Vou mostrar para vocês agora primeiro o que é a amplitude de um gráfico senoidal. Em sequência, o período, e vou mostrar como você encontra a frequência. Amplitude. Para falar de amplitude, pensando que o gráfico senoidal ele faz esse movimento aqui, todo gráfico como esse ele terá uma linha média. O que é a linha média? É uma linha em que a distância da linha e a distância entre a linha e o ponto máximo ela é igual à distância entre a linha e o ponto mínimo. Nesse caso aqui, a linha média está dando coincidentemente com esse gráfico aqui, com essa linha aqui, que seria a linha do x. Ou seja, o gráfico que representa o t. Porque se eu pegar a distância entre o ponto 0 e o menos 3, e aqui eu não estou falando de mais 3 ou menos 3, é uma confusão que eu vi muita gente cometendo aqui em relação a essa questão. O A é maior que 0. Quando diz que A é maior que 0, está dizendo que a distância é maior que 0. Mas se essa distância estiver aqui para baixo, ela estará representando valores negativos. Essa distância aqui para cima, ela estará representando valores positivos. Mas a amplitude é o módulo. O módulo é valor absoluto, ou seja, a distância sempre será uma distância positiva. Depois você vai analisar se está aqui para o lado dos negativos ou para o lado dos positivos, mas você está falando de distância. Então, em um gráfico senoidal, você tem a linha média e a distância entre essa linha média e o máximo ou o mínimo é o que nós chamamos de amplitude. Nesse caso aqui, eu vou pegar a distância entre o 0 e o ponto máximo, é 3. Então, se a distância entre a linha média e o ponto máximo é 3, significa que a amplitude é 3. Às vezes, legal, mas e se essa linha média não coincidisse aí com o eixo do x? Se esse gráfico estivesse mais para cima ou estivesse mais para baixo? Para você encontrar a linha média, basta você calcular os pontos, né? Você soma os pontos entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Estou chamando de pontos para facilitar a explicação. Pego aqui o ponto de máximo, é 3. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei até o ponto mínimo do gráfico. Então, tenho 6 pontos de distância. Você divide por 2 e vai dar 3. 1, 2, 3. A partir do momento que você dividir por 2, você vai encontrar a linha média e automaticamente vai encontrar a amplitude, tá bom? Então, amplitude deste gráfico aqui, só de olhar para o gráfico, vejo a linha média, vejo a distância entre a linha média e o ponto máximo, vejo que é 3. Então, o A é igual a 3. Se o A é igual a 3, veja que aqui nas opções de resposta, eu tenho A cosseno ou A seno, ou seja, vai ser 3 cosseno ou 3 seno. Então, só de eu olhar para cá e ver que a amplitude é 3, eu já sei que a letra D e a letra E não podem ser opções de resposta, porque o A aqui teria que ser igual a 6. As opções, a expressão que representa o movimento será amplitude vezes o cosseno ou amplitude vezes o seno. Ou seja, tem que ser 3 cosseno, 3 seno ou 3 cosseno. Não vai ser 6 cosseno ou 6 seno. Então, você já elimina essas duas só aprendendo o que é amplitude, tá bom?